Três Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 381 chega ao fim com um assobio suave. Fan Xingjian pressionou em vez de recuar. Era porque ele sabia que se ele permitisse que seu oponente absorvesse os corpos dos dois cavaleiros cinzentos, deixando-os se recuperar e então realizar uma série de poderosas magias negras, então Fan Xingjian provavelmente só seria capaz de vencer se ele ativasse a intenção da Espada da Evolução do Céu. A intenção da Espada da Evolução do Céu exigia um esgotamento de pelo menos 100.000 pontos potenciais. Seria equivalente a desperdiçar seu trabalho duro para temperar seu atributo por 3 dias inteiros. A menos que ele não tivesse outras opções, ele não estava disposto a fazer isso. Portanto, confrontado com os tentáculos de energia que o estavam atacando na velocidade da luz, Fan Xingjian continuou a atacar. A formação de espada de luz Zenith foi ativada e enviou várias centenas de ondulações de espada éter varrendo para fora, transformando todos os tentáculos metálicos em pedaços. As ondulações da espada de éter então cortaram em direção ao corpo do bispo junto com a luz da espada de demolição. A formação de espada de luz Zenith tinha uma alta temperatura de 10.000 graus Celsius e uma velocidade 16 vezes maior que a velocidade supersônica. Juntamente com suas ondulações da espada de éter, que eram 3 vezes sua força, e a luz da espada de demolição, que destruiu tudo, todas elas cortaram o corpo do bispo simultaneamente. Os olhos do bispo estavam cheios de perplexidade e espanto. No momento seguinte, a maior parte de seu corpo já estava vaporizada, e sua cabeça foi aniquilada pela prodigiosa espada de demolição de Fan Xingjian na forma mais básica de energia térmica, dissipando-se no ar. Os 3 cavaleiros otorgados, que se livraram do controle do bispo, pareciam ter voltado ao normal e correram em direção a Fan Xingjian em júbilo. Fan Xingjian sentiu sob sua costela enquanto a dúvida preenchia seu coração. Parecia que aquele tentáculo de energia passou por mim. Mas por que eu estou bem? Simultaneamente, ele sentiu que uma penetrante luz prateada foi desencadeada em sua consciência. A semente de habilidade que representava o método de cultivo mental unisolar do domínio da espada universal mais uma vez passou por uma transformação. Transformar a base do santuário terreno em terra plana eliminou toda a fúria em seu coração e, à medida que o seu humor se acalmou, seu método de cultivo mental também aumentou para o nível 7. Os outros 3 cavaleiros otorgados vieram para o lado de Fan Xingjian, e Tranças perguntou em descrença: você está realmente no nível 24? Você já deve estar no nível 28 ou 29, certo? O velho também disse surpreso: como diabos você executou aquele ataque de espada de mais cedo? Pensar que você virou a montanha inteira. Eu nunca vi um ataque de espada tão aterrorizante. Fan Xingjian não disse uma palavra, apenas balançou a cabeça e olhou para o céu com dúvida em seu olhar. No alto do céu, a bruxa de cabelos e olhos verdes olhou para Fan Xingjian, seus olhos cheios de ganância. Finalmente encontrei você, a pessoa do acordo. Enquanto falava, ela riu e saiu, voando sem pressa para outra entrada da base que ficava a mais de 10 quilômetros de distância. Ela entrou e viu um pedaço de carne cinza se contorcendo. Ao fazer isso, o pedaço de carne continuou a mudar de forma e gradualmente cresceu mãos e pernas, olhos, orelhas, boca, nariz e cabelo. Eventualmente, ele começou a correr de seu estado inicial de rastreamento, tornando-se um garotinho com cabelos e olhos pretos. Olhando para este garotinho, a bruxa sorriu e disse: como esperado, você não morreu. No entanto, isso é tudo o que resta da carne de outro mundo. Não é mais suficiente para deixar você se tornar um adulto agora. O garoto de cabelos e olhos pretos encarou a bruxa e disse: por quê? Você quer me capturar? Os resultados da minha pesquisa foram todos escondidos por mim. É inútil você me capturar. Por que eu faria isso? Eu não tenho nenhum interesse em violência. A bruxa deu de ombros e disse: só sinto que, na sua situação atual, é melhor você procurar o terceiro príncipe. O terceiro príncipe do império. O garotinho soltou uma risada fria e disse:
O Império acaba de enviar cavaleiros da outorga para me aniquilar, e você quer que eu vá procurá-lo? Veste Verde. A bruxa do caos era a líder de todos os magos de Veste Verde. Ah, quem você acha que estava patrocinando a pesquisa de Terrenigine e protegendo as bases de Terrenigine por todos esses anos enquanto você estava constantemente se escondendo? Quando o garotinho ouviu isso, ele não pôde deixar de ser pego de surpresa. Você está dizendo. SHHH. A bruxa do caos riu e colocou um dedo nos lábios como um sinal para ele manter isso em segredo. As formigas insignificantes também desejam ir atrás dos poderes do Deus. Uma pitada de desdém brilhou nos olhos do menino. Eles só serão usados para nos impulsionar em nossos caminhos para o sucesso e não tirarão nada disso. Ele então de repente olhou para o cavaleiro outorgado e perguntou: como é possível que aquele cavaleiro outorgado nível 24 seja imune ao poder do Deus do Mal? A pessoa que você disse que veio ver deve ser ele, certo? A bruxa de cabelos e olhos verdes riu e acendeu em chamas, transformando-se em fragmentos e se dissipando no ar. Ele é a chave, o acordo, o reino final, o caos que vai acabar com o mundo inteiro. O menino olhou friamente para a silhueta que desaparecia. Sua boca se contraiu e ele disse: um bando de pessoas que gostam de fazer um show. Um dia depois, todas as ruínas foram seladas pelo Império. Inúmeros cavaleiros e membros da equipe foram checando as pistas restantes. No entanto, o dano causado pelo Terra-Urgitation de Fan Xingjian foi muito grande. A maioria das ligações já tinha ido embora. No escritório do governo Great Eastern City, Fan Xingjian estava sentado em uma cadeira. Seus olhos pareciam como se sua alma estivesse em algum lugar distante. Um funcionário estava sentado à sua frente. Então, no final, você não conseguiu se conter e matou o bispo do santuário Terrene. Fan Xingjian assentiu. Obrigado por cooperar com nossas investigações. Fan Xingjian saiu do prédio do governo. Ele ainda estava segurando uma caixa na mão direita. O item na caixa era a razão pela qual ele havia participado da operação para destruir o santuário Terrene. Era a pedra do sol que poderia ser usada para aumentar o nível da arma de refulgência. Os membros da equipe o encontraram nas ruínas do santuário Terrene e eventualmente o entregaram a Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian ainda estava pensando no assunto com o santuário Terrene. As implicações deste caso foram realmente muito grandes. Pensar que havia uma base herege tão aterrorizante na região do Great Eastern e estava localizada tão perto da Great Eastern City. Eles permaneceram escondidos por muitos anos, matando mais de 10.000 plebeus inocentes. Além disso, eles até desenvolveram magia negra maligna que poderia unir humanos e feras ferozes, e então canalizar uma tremenda quantidade de consciência humana, formando corpos físicos e espíritos que estavam perto de serem indestrutíveis. O alto escalão do Império definitivamente se esforçaria mais para reprimir o santuário Terrene. A preocupação de Fan Xingjian, no entanto, era sobre a natureza dos magos do santuário Terrene. Magia negra. Magos. Santuário Terrene. Energia diabólica. Fan Xingjian mais uma vez lembrou a cena final quando ele estava lutando com o bispo. Porque ele entrou em contato comigo, mas ele não ativou magia negra. Os olhos de Fan Xingjian semicerraram um pouco. Ele não conseguia entender por que esse era o caso, mas quando ele pensou nas terríveis cenas no santuário Terrene, a intenção assassina surgiu em seu coração. A semente de habilidade que representava o método de cultivo mental unisolar do domínio da espada universal continuou a brilhar com um brilho prateado. Robert já havia caminhando até Fan Xingjian e estava a meio passo atrás dele. Senhor, há algo errado. Não é nada. Fan Xingjian então falou casualmente: reúna informações relacionadas ao santuário Terrene. Se você puder encontrar outra de suas bases, informe-me imediatamente. Não importa o que, a pesquisa de magia negra do santuário Terrene estimulou a aura assassina no coração de Fan Xingjian. Ele sentiu que, se pudesse matar as pessoas do santuário Terrene,
Seu método de cultivo mental unisolar do domínio da espada universal seria capaz de progredir ainda mais. Este seria um ato de seguir seu coração. Eu entendo. Como este caso foi explicado ao público. Robert curvou-se e continuou: Senhor, a academia já ouviu falar dos danos que você causou na Cidade das Pérolas, bem como na base do Santuário Terrene. Eles isolaram as informações no primeiro instante e anunciaram ao público que é devido ao terremoto e avalanche. Eles esperam que você possa retornar à academia imediatamente. Eles desejam comprar imediatamente o legado completo no monumento do Panteão. Fan Xingjian disse calmamente: Deixe-os pendurados por um tempo. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 382 Arma Divina de Osso Branco na Terra Sagrada. Fan Xingjian sentou-se no chão na sala de treinamento com as pernas cruzadas, enquanto sua mão segurava uma esfera dourada translúcida. Sugestões de luz continuaram a emanar da Pedra do Sol, surgindo no braço de Fan Xingjian e fortalecendo a arma de refulgência éter em sua mão. Sua eterefulgência Yapon era do tipo de alta frequência e, uma vez que tomasse forma, seria muito poderosa. No entanto, não era aí que seu talento estava. Portanto, sua taxa de cultivo não era rápida o suficiente e ele não gastava tempo com isso. No entanto, neste momento, Fan Xingjian estava empurrando a luz dentro da Pedra do Sol incessantemente, fundindo-a na arma eterefulgência. Ele podia sentir que sua arma de refulgência de alta frequência, Raposa Prateada, estava progredindo a um ritmo inacreditável. À medida que a Raposa Prateada continuava a avançar e seus tremores de alta frequência ficavam cada vez mais rápidos, Fan Xingjian abriu a palma da mão e correntes de vapor de água se condensaram em uma espada longa. Um nevoeiro prateado começou a envolvê-lo. Em um piscar de olhos, a névoa envolveu toda a espada, e ela começou a tremer. 5.000 vezes. 7.000 vezes. 8.000 vezes. 12.000 vezes. 15.000 vezes por segundo. A frequência dos tremores da espada ficou cada vez mais rápida, mas eles finalmente pararam em uma frequência de 20.000 vezes por segundo. A Pedra do Sol na mão de Fan Xingjian também perdeu todo o seu brilho e se tornou uma pedra opaca sem luz. Neste momento, a arte divina do éter de Fan Xingjian atingiu o nível 12 e possuía uma frequência trêmula de 20.000 vezes por segundo. Olhando para a névoa e o brilho se formando ao redor da espada de água devido ao seu tremor, Fan Xingjian exerceu uma leve força em sua mão e mergulhou a espada de água no chão. Ele quase não usou força alguma, mas o chão foi aberto pela raposa prateada como se fosse apenas ar. Olhando para a arma de refulgência nível 12, Fan Xingjian abriu um sorriso satisfeito. Agora que ele tinha a raposa prateada, mesmo que ele não executasse a espada de demolição prodigiosa e apenas usasse a raposa prateada com a intenção de espada incomparável, Apex, suas técnicas de espada teriam uma capacidade de dano aterrorizante. Então ele começou a escanear as várias técnicas de matar em sua mente, tentando decidir qual técnica de espada cultivar em seguida. No momento seguinte, ele encontrou seu alvo, a arma divina de osso branco. Esta era uma técnica de espada que poderia permitir que alguém apenas puxasse sua espinha lentamente. Era também uma técnica de matar que poderia fortalecer constantemente a espinha dorsal e a resistência dos ossos. A razão pela qual Fan Xingjian decidiu pela espada longa de osso branco foi porque seus ossos eram, no momento, ossos de espada inatos. Isso foi devido à especialidade ossos da espada de um soberano da espada celestial. Além disso, isso significava que a resistência de seus ossos era comparável à de uma arma divina superior do mesmo nível. Então, era uma pena que esses ossos de espada fossem usados apenas para defesa e para converter força em força de espada. Ele esperava ser capaz de usar todos os ossos de sua espada para atacar através dessa espada longa de osso branco. Isso significaria que ele conseguiu várias dezenas de arma divina superior em um curto período de tempo. Isso seria particularmente útil, pois sua especialidade, subjugação do mundo de espada única, exigia que ele usasse uma espada.
Depois de cultivar espada longa de osso branco, ele não precisaria mais condensar vapor ou rochas para formar espadas toda vez que lutasse. Em vez disso, ele seria capaz de lutar mesmo com as próprias mãos. Como ele estava cheio de ossos de espada por todo o corpo, ele nem precisava retirar os ossos de seu corpo. Ele poderia apenas lutar diretamente. Cada soco que ele lançasse seria como um ataque de espada. De fato, as armas divinas superiores foram feitas inicialmente a partir do processamento dos restos ósseos dos cavaleiros outorgados. Uma vez que poderia funcionar em pessoas mortas, então poderia funcionar naturalmente em vivos. Além disso, a especialidade ossos de espada de Fan Xingjian economizou muito esforço para fortalecer seus ossos. Além disso, tornaria seu cultivo da Witchbone Longsword ainda mais rápido. Fan Xingjian olhou para esta técnica de espada e de repente lembrou: acho que a academia tem este curso. Claro, nem todos poderiam ser tão ricos quanto Fan Xingjian e comprar facilmente uma arma divina superior. A Witchbone Divino Yapon permitiu que a arma se tornasse mais forte junto com o cultivador e era muito prática. Portanto, a academia naturalmente teria esse curso. Um dia depois, em um grande salão na academia regional da região Greater, o professor na plataforma estava explicando o método de cultivo da arma divina do osso branco enquanto mais de 10 alunos ouviam atentamente. Fan Xingjian era um deles. Aprender era o maior mérito do ser humano, e ouvir uma aula teria pelo menos 2 vezes mais eficiência do que se estudar sozinho. Com o professor experiente explicando, Fan Xingjian foi naturalmente capaz de aprender mais rápido do que se aprendesse sozinho. No meio da aula, a arma divina osso branco de Fan Xingjian já estava no nível 6. Ele podia sentir que todos os ossos em todo o seu corpo pareciam conter inúmeras auras afiadas. Neste momento, eles pareciam ser como explosões, querendo jorrar de seu corpo e ter uma boa matança. Fan Xingjian suprimiu facilmente as auras afiadas de seus ossos de espada enquanto ouvia atentamente a explicação do professor. Muita da experiência foi acumulada ao longo de muitas gerações, e não era algo que Fan Xingjian sozinho pudesse considerar em sua totalidade. Isso não estava relacionado ao talento, era pura experiência. Em outro canto, Wang Changgang ocasionalmente olhava na direção de Fan Xingjian. Ele não esperava que Fan Xingjian viesse pegar essa técnica de arma divina de osso branco também. Embora essa técnica de matar pareça equipar uma pessoa com uma arma divina superior adicional, o que ela pode fazer é realmente aumentar a qualidade dos ossos e fortalecer muito a resistência do corpo a impactos. Além disso, a coluna é o ponto crucial do esforço de força, então se alguém a cultivasse para se tornar uma arma divina superior, haveria inúmeros benefícios. Olhando para Fan Xingjian, Wang Changgang tentou especular de vez em quando sobre como a velocidade de aprendizado do primeiro em comparação com a sua. Nesse momento, muitas pessoas entraram no corredor. Wang Changgang olhou casualmente e viu que o chefe do departamento James Yupis, que era o chefe da equipe de artes da espada, estavam sentados respectivamente à esquerda e à direita de Fan Xingjian. Depois de um tempo, havia até os membros da equipe de gestão superior das outras faculdades entrando no salão e se sentando. Os alunos que estavam ouvindo a aula agora olhavam em volta com espanto. Em menos de 10 minutos, mais de 20 membros da alta direção da academia entraram no salão. No entanto, os alunos eram cavaleiros da outorga, afinal. Embora surpresos, continuaram a ouvir a aula. Foi somente quando a pessoa mais importante da região do Greater, o governador David, também se sentou atrás de Fan Xingjian que todos perderam a calma. O professor na plataforma também parou e lançou um olhar interrogativo para David. Este fez sinal para que ele continuasse com a aula. No entanto, as mentes de todos não estavam mais na classe, mas se reuniram em torno dos arredores de Fan Xingjian. Wang Changgang cerrou os dentes e olhou para Fan Xingjian. O que esse cara fez mesmo? Ele ativou sua percepção do céu e tentou o seu melhor para ouvir o que estava acontecendo ao redor de Fan Xingjian. Na verdade, a maioria das pessoas no salão estava ouvindo.
Fan Xingjian e os outros não deram atenção aos alunos e os deixaram em paz. Era uma transação justa e honesta, então não havia a necessidade de mantê-la em segredo. Além disso, era impossível manter uma quantia tão enorme de dinheiro em segredo. O chefe do departamento, James, sentou-se ao lado de Fan Xingjian e sorriu amargamente, dizendo: "Rapaz, você nos deixou muito ansiosos. Você não está muito ansioso. Não há diferença se algo assim for tratado 2 dias antes ou 2 dias depois." James balançou a cabeça e disse, soltando um suspiro: "A cena da Cidade das Pérolas foi apenas boato, e não havia muitas coisas que foram deixadas para trás. No entanto, aquele ataque de espada que você deixou para trás alguns dias atrás. Para ser honesto, quando o vi pela primeira vez, também levei um choque. Mesmo que eu não fosse capaz de liberar uma força desse grau." Fan Xingjian sorriu interiormente. A proeza do santuário terreno estava relacionada ao meio ambiente. Naquela época, o santuário terreno estava no subsolo, tornando o equivalente a empilhar toda a gravidade da Terra naquele único ataque de espada. Então, sem dúvida, a proeza seria tremenda. Fan Xingjian perguntou: 10 milhões? 10 milhões. Será dado em 10 parcelas. Desta vez, o governador Devitt foi quem falou. Essa pessoa, que estava no topo da região do Grande Oeste, estava olhando para Fan Xingjian agora. Seu olhar era abrasador, como se houvesse incontáveis pensamentos por trás dele. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 383 10 milhões A menção de 10 milhões de ouro. O corpo de Wang Tiangang estremeceu. Isso foi 10 milhões. Para um cavaleiro conferido de nível 26 como ele, levaria tudo o que ele tinha para trazer 500 mil de ouro. No entanto, pensar que o governador daria 10 milhões de ouro a Fan Xingjian. Que tipo de brincadeira foi essa? Ele encarou Fan Xingjian e se esforçou muito para ouvir, querendo saber para que servia a troca. Ouvindo as palavras de Devitt, Fan Xingjian balançou a cabeça e disse: "Já é novembro agora, então faltam apenas 8 meses para a seleção nacional do ano que vem. Ser pago em 10 parcelas é inútil para mim agora." Algumas pessoas trocaram olhares quando disseram o que Fan Xingjian disse. Cerca de um mês atrás, eles ainda estavam rindo secretamente de como Fan Xingjian não sabia de nada por querer participar da seleção nacional. No entanto, agora, Fan Xingjian já estava em uma discussão com eles sobre o fluxo de 10 milhões de ouro. Aquele ataque de espada lançado no santuário terreno era um que mesmo um especialista de nível 29 pode não ser capaz de alcançar. As sobrancelhas do governador Devitt se uniram com força. "Então vamos dar a você em 8 parcelas. 7 parcelas. Todo o dinheiro deve chegar antes de junho do ano que vem." A carranca de Devitt se aprofundou. No entanto, quando ele pensou nas ruínas do santuário terreno, ele forçou um aceno de cabeça e disse: "Isso pode ser feito, mas você deve garantir que, de agora em diante, não o transmitirá a mais ninguém. Isso significaria que temos comprou os direitos exclusivos." "Claro. Mas posso ser tão ousado em perguntar: quem você permitirá cultivar as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais depois que você conseguir?" Devitt falou com um olhar solene. "Claro, haverá um rigoroso processo de seleção. Vamos entregá-lo a pessoas com mérito excepcional e leais ao Império." Simultaneamente, um fluxo de informações atuais entrou na mente de Fan Xingjian. "Ah, somos considerados do mesmo lado. Claro, estaremos dando acesso a essas ondas para aqueles que são leais ao segundo príncipe. Com este método de cultivo mental, seremos considerados como tendo um trunfo adicional quando enfrentarmos o primeiro príncipe." Era exatamente como Fan Xingjian esperava. Como o segundo príncipe havia comprado ondas tão poderosas, ele naturalmente só deixaria aqueles que eram leais a ele cultivá-las. Quanto aos detalhes de como ele faria isso, é claro que colocaria muitas condições de cultivo como barreiras. Não havia como todo cavaleiro outorgado na academia ter acesso para cultivá-lo. Isso significava que o segundo príncipe estava usando o dinheiro da academia para nutrir seus próprios subordinados. Quando a discussão terminou,
Fan Xingjian e a equipe administrativa da academia foram embora. Os detalhes da troca seriam deixados para seus subordinados lidarem. Então, não muito tempo depois que eles saíram, todo o salão ficou extremamente animado. Prodigiosas ondas de poderes divinos astrais. Esse é o legado do nível divino que Fan Xingjian compreendeu no monumento do Panteão. 10 milhões de ouro para comprar um conjunto de ondas. Isso não é muito desperdício. Essas são as ondas de um especialista em nível divino. Além disso, o governador e os outros não são idiotas. O fato de estarem comprando por um preço tão alto só mostra que vale a pena o dinheiro. As ondas de um especialista de nível divino. Eu me pergunto quais são os requisitos para que alguém seja capaz de cultivar este conjunto de ondas. Simultaneamente, sentimentos de ciúme e excitação passaram de forma contraditória pela mente de Wang Changgang. Fan Xingjian. Pensar que ele conseguiu colocar as mãos em 10 milhões de ouro assim. A gestão da academia degenerou. Mas Fan Xingjian, pensar que você ousaria entregar as ondas de um especialista em nível divino. HMPH. Espere até que eu tenha captado as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais, então poderei superá-lo completamente. Naquela noite, na sala de treinamento da Terra Sagrada, os ossos por todo o corpo de Fan Xingjian continuaram a liberar sons crepitantes de caixa a caixa. Suas articulações eram como válvulas de descarga, liberando interminavelmente o poder de afluência. Ao Itbone Divino Yapon atingiu o nível 10. Então, com um flash, Fan Xingjian rasgou o ar e acertou um chute em uma parede a 16 vezes a velocidade supersônica. A força violenta da espada jorrou, rasgando as paredes e cortando o ar. Então ele continuou a correr para o céu. Fan Xingjian sentiu o estado de seu corpo com satisfação. Agora mesmo, os ossos da espada em todo o seu corpo foram treinados através do método da arma divina do osso branco. Originalmente, a parte mais demorada do cultivo da arma divina do osso branco era fortalecer os ossos. No entanto, para Fan Xingjian, essa foi a parte mais fácil. Foi porque Fan Xingjian tinha a especialidade, ossos de espada, permitindo-lhe pular muitas das sessões que exigiam que ele fortalecesse seus ossos. Agora, todo o seu corpo estava cheio de espadas. A especialidade, subjugação do mundo de espada única, era constantemente ativada, aumentando sua velocidade. Além disso, sua especialidade, Suor Bonis, converteu seu esforço de força, fazendo com que cada ataque realizado casualmente fosse acompanhado por uma força violenta de espada. Cada soco e chute que ele dava era equivalente a ele lançar um ataque de espada. Respirando fundo, Fan Xingjian bateu com o dedo e começou a cultivar a técnica da espada, usando sua mão no lugar de uma espada. 3 dias depois, a primeira parcela dos 10 milhões foi remetida para a conta de Fan Xingjian. Com o dinheiro, Fan Xingjian planejava começar a cultivar diretamente o 4º nível das impressões místicas. Desta vez, além de gastar 400 mil de ouro na compra de materiais, ele até ofereceu uma recompensa anônima no mercado negro pelos materiais preciosos que não conseguiu encontrar. Isso fez com que ele gastasse um total de 600 mil de ouro em materiais que valiam apenas 400 mil de ouro. No entanto, Fan Xingjian economizou muito tempo. Agora, ele não tinha tempo, mas tinha muito dinheiro. Ao gastar os royalties para a técnica da espada do renascimento e as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais de forma tão extravagante, permitiu que as habilidades de Fan Xingjian melhorassem em um ritmo louco. Após o 4º nível das impressões místicas, sua aptidão aumentou mais uma vez. Tanto a taxa de cultivo de suas artes da espada quanto o aumento em sua taxa de sincronização de éter aumentaram tremendamente. Então ele começou a se concentrar totalmente em ficar mais forte. Mais de 10 dias se passaram, e agora era final de novembro. Fan Xingjian finalmente alcançou uma taxa de sincronização de 60% de éter e se tornou um cavaleiro conferido de nível 25. Ao mesmo tempo, suas prodigiosas ondas de poderes divinos astrais também atingiram o nível 6. À medida que seus atributos aumentaram,
A destreza do Terra-Ingurgitation também aumentou novamente. Quanto à formação de espada de luz zenith, ondulações da espada de éter e espada de demolição prodigiosa, essas técnicas também ficaram cada vez mais poderosas. O cultivo das artes da espada de Fan Xingjian estava ficando cada vez mais insondável. A janela de estatísticas de Fan Xingjian tornou-se: nome, Fan Xingjian idade, 17 ocupação, soberano da espada celestial nível, 25 força, 191 mais 13 agilidade, 260 mais 13 reação, 159 resistência, 136 flexibilidade, 135 taxa de sincronização de éter, 60% os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 3 em força e agilidade, 10% do atributo de resistência. Habilidades técnicas, negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40, técnica da nova espada do dragão de 9 cabeças nível 40, formação da espada de luz zenith nível 40, espada éter ondulações, espada de demolição prodigiosa nível 40, arte divina éter nível 12. Arma divina do osso branco, intenção da espada abolição do céu especialidades, esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, reflexos aguçados, músculos perfeitos, subjugação do mundo da espada única, furtividade elementar, intenção de espada incomparável, apex, ossos da espada, caminho sem espadas. Sentido da espada das trevas, espada celestial imprimir ondas, ondas prodigiosas de poder divino astral nível 6 método de cultivo mental, domínio da espada universal nível 7 lunisolar Fan Xingjian sentiu o estado de seu corpo físico com sua percepção do céu. Ele podia ver os movimentos tortuosos de seus muitos glóbulos brancos, bem como os muitos glóbulos vermelhos que estavam transmitindo nutrição incessantemente por todo o corpo. Ele nunca tinha sido capaz de sentir seu próprio corpo físico tão claramente antes. Fan Xingjian soltou um suspiro profundo. Ele finalmente atingiu o nível 25. O próximo passo foi transformar lentamente de humano em Deus, lentamente condensando sementes especiais e fortalecendo seu corpo. A maneira mais rápida de obter sementes especiais era consumindo tesouros celestiais e terrenos. Havia muitos tesouros celestiais e terrenos que, depois de consumidos, permitiriam ao cultivador possuir imediatamente especialidades. Agora, a única coisa que Fan Xingjian não faltava era dinheiro. Além do dinheiro que gastou durante esse período, ele ainda tinha 350 mil de ouro. Mesmo que ele gastasse tudo, outro 1 milhão de ouro seria remetido para sua conta no próximo mês. Além disso, haveria 2 milhões no mês seguinte e 2 milhões no mês seguinte. Isso continuaria até que ele recebesse o último 1 milhão em maio do próximo ano. Ele tinha dinheiro suficiente para desperdiçar, para que pudesse usá-los todos na construção de seu corpo. No entanto, ele não ganhou nada na área de sua vida útil. Logicamente, um cavaleiro conferido de nível 25 seria capaz de entender seu corpo físico com muita clareza e, por sua vez, aumentar sua vida útil. No entanto, Fan Xingjian não foi capaz de sentir sua expectativa de vida, nem sabia se ainda morreria em mais 3 anos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 384 Despesas e crise na sala de treinamento da Terra Sagrada. Fan Xingjian continuou a sentir o estado de seu corpo. Ele primeiro curou seus olhos. Para o seu caso, sua perda de visão foi principalmente devido às regiões relacionadas à visão de seu cérebro serem danificadas quando ele foi atacado por veneno. Embora ele agora pudesse ver mais através da luz através de sua percepção do céu, sua cegueira ainda era uma falha. Se ele deixasse sem tratamento, isso afetaria sua condensação de sementes especiais. Depois de um dia e uma noite, Fan Xingjian abriu os olhos mais uma vez. Seus olhos ficaram pretos como breu. Isso foi devido ao efeito de sua especialidade, sentido da espada da escuridão,
depois que sua cegueira foi tratada. No entanto, com ele controlando suas células de visão, ele rapidamente removeu tais anomalias e parecia estar de volta ao normal. Fan Xingjian então começou a sentir suas especialidades. Ele já possuía 14 especialidades no início, e agora, ele podia sentir todo o seu corpo e até mesmo controlar as células em seu corpo. Isso permitiu que ele fosse capaz de mudar seu corpo físico até certo ponto. Isso era diferente da habilidade que ele ganhou quando atingiu o nível 23, o que lhe permitiu ter uma vaga sensação de partículas. Essa era uma sensação embaçada, e ele só podia senti-la, mas não controlá-la. Portanto, ele só poderia absorver violentamente os raios para fortalecer os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre entre as partículas. Agora, no nível 25, a capacidade de controlar as células permitiu que ele pudesse controlar livremente os movimentos das células em seu corpo. Enquanto sentia com cuidado, Fan Xingjian podia sentir uma sugestão de um brilho estranho circulando por seu corpo e aumentando incessantemente seus poderes. Quando ele olhou mais fundo, descobriu que havia um total de 6 auras em seu corpo que estavam constantemente subindo em sua cabeça, peito, braços, cintura e costas, respectivamente. Especialidades eram habilidades específicas que uma pessoa ganhava por meio de treinamento externo duro para estimular os poderes das sementes especiais em seu corpo. Foram 1.440 especialidades internas e 9.270 especialidades externas no total. As 1.440 especialidades internas referiam-se a sementes de especialidade que todos os cavaleiros otorgados eram capazes de condensar, enquanto as 9.270 especialidades externas eram especialidades relacionadas a armas e ferramentas. No entanto, nem todas as especialidades externas exigiam um cultivo para obtê-lo. Intenção de espada incomparável de Fan Xingjian, Apex, Sword Bonus, Swordless Path, Darkness Sword Sense e Heavenly Sword Imprint eram todas especialidades externas. Enquanto isso, seus instintos de sobrevivência elementares, cura interna, treinamento interno, reflexos aguçados, músculos perfeitos e os outros eram especialidades internas. Se alguém fosse capaz de condensar 1.440 especialidades internas, seu corpo físico se tornaria extremamente poderoso e a pessoa seria considerada como tendo alcançado o domínio perfeito. Este também era um objetivo de longo prazo que os cavaleiros da outorga estariam trabalhando para alcançar, mas era algo difícil de alcançar, mesmo que eles tivessem atingido o nível 29. Quanto mais sementes de especialidade condensar, mais forte será o corpo físico. Comparativamente, também seria capaz de liberar uma destreza mais forte com seus 5 atributos. Recentemente, minha formação de espada de luz Zenith, espada de demolição prodigiosa e ondulações de espada de éter atingiram um gargalo. Aumentar suas proezas ainda mais, a menos que eu consiga colocar minhas mãos em alguns conjuntos de técnicas de espada incomparáveis. De agora em diante, devo me concentrar em condensar minhas sementes de especialidade. Antes de obter técnicas de espada mais poderosas, não há mais necessidade de cultivar minhas artes de espada. Pensando nisso, Fan Xingjian saiu. Ele ia preparar condensando suas sementes especiais. Um dia depois, inúmeros tesouros celestiais e terrenos apareceram em seu quarto. 10 kg de Dragon Snack Grass. Pode aumentar a força do usuário tremendamente. Se usado como um banho medicinal com 152 outras ervas medicinais preciosas, pode-se ganhar o Intermediate Berserkness. Robert continuou com as introduções. Há também esta garrafa de Abyss Demonic Blood. Se for usado como ingrediente principal para um banho de sangue, pode aumentar um degrau mais alto, permitindo que se atinja o Expert Berserkness. Fan Xingjian assentiu. Olhando para a variedade de itens na sala, ele sorriu. Todas essas coisas lhe custaram a totalidade de seus 350.000 ouro. No entanto, ele seria capaz de condensar pelo menos 50 sementes especiais.
Se ele confiasse em seu próprio trabalho duro para controlar lentamente suas células e mudar seu corpo para obter essas especialidades, levaria pelo menos 2 a 3 anos. Vamos começar. Fan Xingjian pegou a Dragon Snack Grass e a combinou com outras ervas medicinais para tomar um banho medicinal. Alguns minutos depois, ele sentiu uma onda de poderes medicinais jorrar descontroladamente em seu corpo. Ele tentou controlar suas células, fazendo com que os poderes medicinais alcançassem as sementes especiais em seu peito enquanto continuava a estimular a destreza das sementes especiais. Agora, Fan Xingjian poderia controlar suas células para acelerar a estimulação de suas sementes especiais, e o Furioso Elementar continuou a progredir para o Furioso Intermediário. Este era um treinamento no nível celular, e era muitas vezes mais poderoso comparado ao treinamento puramente externo e os banhos medicinais. Fan Xingjian podia sentir que na localização de seu coração, fluxos de auras fracas estavam subindo gradualmente. Essas auras eram de uma nova especialidade. Berserkness Elementar, Berserkness Intermediário, Berserkness Expert. Um total de 3 sementes especiais estavam todas no local de seu coração. O Elementar e Berserkness fortaleceu a força física e as habilidades de recuperação do cultivador, e também estimulou a criação de uma semente especial. O Berserkness Intermediário poderia estimular a segunda semente de especialidade e fortalecer ainda mais a força física e as habilidades de recuperação. Desde que tenha energia suficiente em seu corpo, apenas a simples mudança de sua maneira de respirar poderia permitir-lhes recuperar sua força física e torná-la tão forte quanto a de uma fera feroz. Nos dias seguintes, Fan Xingjian quase nunca deixou seu lugar. Ele dedicou todos os seus esforços na condensação de sementes especiais, moderando seus atributos e aumentando sua taxa de sincronização de éter. Ele continuou esses dias até meados de dezembro. Além de ocasionalmente conseguir alguém para trazer o manual do cavaleiro para ele dar uma olhada nas últimas pesquisas de artes de espada de primeira linha, ele estava praticamente isolado do resto do mundo. Mesmo Robert e os outros só conseguiram encontrá-lo 1 ou 2 vezes. Em dezembro, outro 1.000.000 de ouro entrou em sua conta. Fan Xingjian queria cultivar o 5º nível das estampas místicas, bem como comprar novos ingredientes para condensar suas especialidades. A única pessoa que teve mais contato com ele foi possivelmente o chefe do departamento James. Foi porque Fan Xingjian frequentemente pedia para James treinar com ele. No entanto, depois de atingir o 5º nível das impressões místicas, a aptidão de Fan Xingjian mais uma vez passou por um progresso esmagador. A aura em todo o seu corpo parecia ter ficado cada vez mais insondável, e mesmo James, o governador de 2 gerações atrás, às vezes não conseguia sentir se Fan Xingjian tinha dado tudo de si durante suas lutas. Havia uma coisa que James tinha certeza. Isso foi que quando Fan Xingjian entrou no nível 25, suas habilidades pareciam passar por mudanças quase diariamente, como sem uma taxa exponencial. Quando as pessoas comuns entravam na fase de nível 25 e eram capazes de condensar sementes especiais, suas habilidades podiam aumentar tremendamente. No entanto, quando essa rápida taxa de melhoria foi comparada com a atual Fan Xingjian, a diferença foi incomparável. No entanto, a maneira como ele dedicou todos os seus esforços e energias ao treinamento na Terra Sagrada também deixou algumas pessoas ansiosas. Em um pequeno beco dentro da Great Eastern City, 2 figuras estavam uma ao lado da outra. Um deles falou com uma voz envelhecida: Fan Xingjian se mantém escondido na Terra Sagrada o tempo todo. Não temos como entrar em contato com ele, muito menos capturá-lo. Já esperamos por 1 mês. O Senhor não nos permitirá continuar esperando assim. A voz desta vez era nítida, e parecia ser de uma senhora. O velho disse: então o que vamos fazer? Não podemos invadir diretamente a Academia Regional, certo? A Academia Regional tem muitos talentos escondidos. Eles ainda têm James, que foi o governador de 2 gerações atrás, assim como David, que é o atual governador. Claro, não podemos simplesmente invadir.
A senhora disse, isso significa que a única maneira é atraí-lo. Atraí-lo? Como? O velho perguntou. Há um bom ditado que diz: quando o jovem é atingido, o mais velho chega. Fan Xingjian é o mais velho e, claro, essas pessoas sob ele são os mais jovens. Além disso, não é como se ele não tivesse alguém relacionado a ele. A senhora sorriu. Ouvi dizer que ele tem uma discípula que está estudando em uma academia na Great Eastern City, certo? Se fizermos isso, estaremos alertando os inimigos? O velho perguntou com alguma hesitação. É apenas uma dama. No nível de Fan Xingjian, em que tipo de damas ele não será capaz de colocar as mãos? HMPH. Ouvi dizer que aquela aluna foi ensinada diretamente por ele no passado. Eu não acredito que se a pegarmos agora, ele não aparecerá. Mas com o governador de 20 por perto. Então pense em uma maneira. Mesmo um especialista de nível divino terá momentos em que ele está desprevenido, muito menos David. Haverá uma saída de alguma forma. O velho estava na luz, revelando sua pele morena e olhos amarelos que eram únicos para as pessoas do país da areia. Para recuperar os restos mortais de Lord Omirov, esta é a única maneira. Em outro lugar, em uma luxuosa mansão na Great Eastern City, um jovem mestre estava rindo alegremente como se estivesse com as mãos em volta de uma empregada. Ele continuou a acariciar o corpo dela enquanto dizia: aquele covarde Fan Xingjian está escondido há mais de um mês e se recusa a sair. Um velho ao lado dele fez uma reverência e disse: ele ofendeu tantas pessoas influentes. Claro, ele não ousaria aparecer imprudentemente agora. Mas eu não posso jogar com ele assim. O jovem balançou a cabeça. Com pele macia e lábios vermelhos corados, sua aparência lhe dava um toque feminino suave. Ele falou com uma voz estridente: o arcebispo me pediu para voltar antes do final do ano. Como posso deixar que isso se arraste assim? Tudo o que posso fazer é tentar encontrar uma maneira de atraí-lo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.